fechas que son universales. Para nosotros cristianos, nosotros tenemos algunas fechas que para nosotros son universales. Fechas bíblicas, es verdad, la Pascua es un día universal para nosotros. Hay quizás una pequena idea distinta entre parte da cristandad sobre quando era a fecha da Páscoa, por tema do calendário lunar que usamos para a Páscoa. La Navidad, sabemos que Jesucristo não nasceu em 25 de diciembre, pero lo celebramos como Navidad e é universal. Pero hay una fecha recién que a mí me gusta mucho, usamos pouco, tomamos pouco de ella, pero me gusta, es una fecha muy recién, que es el Día Internacional de Acciones de Gracias. El Día Internacional de Acciones de Gracias es una fecha cristiana, tomada por nosotros como cristianos, pero es de un tiempo recién. Empezó con los estadounidenses, cuando se fueron a las Américas y empezaron una colonia allá en Norteamérica. Eran todos ellos creyentes, o se decían gran parte de ellos creyentes. Y la idea era dejar Inglaterra, donde eran perseguidos por tema de su fe en Cristo, y se fueron hasta las Américas para empezar una colonia en Norteamérica, un lugar donde estuviesen preparando la tierra, cosechando y plantando y viviendo de manera libre su fe evangélica en nuestro Señor. Chegando allá, por supuesto, hermano, não era fácil. Era uma colônia complicada. A tierra era uma tierra distinta. E tinha que manejar a tierra, hacerla produzir. E eram inviernos largos. E então, sempre que hubiera uma cosecha ou um tempo, eles tinham então uma fecha de gratitud. Era o dia de ações de graças para eles. E se estabeleceu, em especial nos Estados Unidos, é um feriado muito celebrado por eles. Se eu não estou equivocado, um jueves, não me pergunte quando, creio que é em novembro, mas não me acuerdo a fecha final, se é o último novembro de viernes, e sempre, o último jueves de novembro, e sempre uma fecha como essa, é o dia de ações de graças, em que tu te vas com tu família para agradecer-lhe por las muitas bendições da parte de nosso Senhor. Ou seja, é uma sensação muito nobre, é um sentimento muito nobre, é uma iniciativa muito nobre. Temos a gratitud dentro de nosso coração. Que fecha é? Cuarto jueves de noviembre, entonces, de cada año, y se celebra entonces como una fecha, como un jueves de acciones de gracias. Es importante, hermano, que nosotros tomemos esto siempre dentro de nuestro corazón. La sensación de gratitud, a mí me encanta esto como una virtud. La virtud da gratitud para mí es una gran virtud. Cuando tú eres grato por lo que ha hecho la persona en tu favor, grato por lo que ha hecho el Señor en tu favor. Y todos nosotros que quizás ya pasamos por esta sensación de recibirmos la ingratitud de alguna persona. No que nosotros hacemos las cosas esperando algo en cambio. No existe, hermano. Nosotros no hacemos nada esperando algo en cambio de la persona. Lo hacemos para la gloria de Dios. Pero dura cosa es cuando hacemos algo en favor de una persona y la persona, al invés de nos contestar con gratitud, nos contesta com ingratitud. Não é pesado esse sentimento, irmão? Não é complicado isso? Igualito se demonstra dentro das Escrituras Sagradas, que o Senhor tampouco tolera a ingratitud. Jeremias ha sido chamado por Deus como profeta, era hijo de sacerdote, hecho profeta. E a Bíblia nos diz que Jeremias ha sido levantado para abalar todo o sistema. Uma vez mais, acá se diz, reis, sacerdotes, profetas, pastores, todos que não andavam bem pelos caminhos de nosso Senhor.
toda a estrutura do povo de Israel estava apartada, todo aquele sistema estava apartado das coisas de nosso Senhor. E Jeremias ha sido chamado para abalar todo este sistema. Há muita gente que se levantou ao largo da história humana com a ideia: vou abalar o sistema. Todos com uma proposição equivocada. Usavam de métodos equivocados, teriam intenções equivocadas. Agora, se nós não estamos satisfeitos com esse sistema todo em lo qual nós estamos e queremos abalar esse sistema, teremos que usar o método correto e ter os princípios e a motivação correta. Qual era o princípio e qual era o método de Jeremias para abalar todo esse sistema? A palavra de nosso Senhor. Jeremias se levantou com o método correto. Tu miras toda a sociedade onde nós estamos e não é muito distinta de los tempos de Jeremias. Eu não me quedo cômodo, irmão. Eu me quedo inquieto. Quando eu miro tantas coisas afuera e adentro, muitas vezes da igreja, que não estão compatíveis com a grandeza de nosso Senhor, eu me quedo inquieto. Aí eu penso, eu quero ser como Jeremias. Vamos abalar como igreja de Cristo este sistema todo. Pero mira, se lo hacemos com o método correto e com a motivação correta. Método e motivação nascem da palavra de nosso Senhor. Tantos aí, de los anos 60 para cá, em Latinoamérica em especial, vamos abalar o sistema. Mira, irmãos, métodos e maneiras incorretas. Se eu estou inquieto igual, eu penso, vou ser como Jeremias, chamado, irmão, para com o método correto, com a palavra de nosso Senhor, que é o versículo 1, mira em tu Bíblia, vino a mim palavra de Jeová, Jeremias, hijo de sacerdote, hecho profeta por nuestro Senhor, que ha sido levantado por Deus para abalar todo o sistema. Lo hizo a través de la palavra de Jeová, que vino hasta ele. E sabes como lo hizo Jeremias para abalar todo esse sistema? Primeiro, Jeremias começou a nombrar todo o pecado do povo. E nos próximos 2 domingos, eu les vou mostrar, e nos próximos 2, quais eram os pecados que Jeremias nombrou. O primeiro pecado é este, o pecado de la ingratitud. Se ele ia abalar todo esse sistema corrompido em lo qual vivia, a primeira coisa que ele dizia ao povo de Israel, ao povo de Deus, a través da palavra de nosso Senhor, é: ustedes vivem em la ingratitud. E mira como. A palavra nos diz que havia uma fidelidade, uma gratitud de ellos em los primeiros tempos. Mira o versículo de número 2. Assim disse Jeová: me he acordado de la fidelidade de tu juventud, del amor de tu desposorio, quando andavas em pos de mim en el desierto. Santo, versículo 3, era Israel, primícias de sus nuevos frutos. É increíble como nós muitas vezes, em nossos primeiros caminhos, em nossos primeiros passos em la fé cristiana, nos parecemos mais fieles. É o que nós em Brasil chamamos de primeiro amor. Você escuta essa expressão acá em Uruguai também? É a época do primeiro amor. O cristiano entrou em la igreja, se convertiu, e mira que a pessoa está já nesta época do primeiro amor, tudo é uma novidade. Como Israel acá em sua primeira época, etapa de caminhada com nosso Senhor, o Senhor les hace acordar, quando vocês estavam no deserto, eram muito mais fieles. Não havia nem terra para sembrar. E vocês eram santos. Agora que vocês estão nesta terra acá, deixaram a santidade, deixaram a fidelidade
estão cheios de ingratidão. Quantas vezes, irmãos, nestes primeiros passos, versículo 12, versículo 3, somos mais santos, consagrados, santos nesse sentido de consagração. Oferecemos sempre todas as primícias a nosso Senhor, como se disse acá no versículo de número 3, e por igual somos sempre mais e mais protegidos por nuestro Senhor, versículo de número 3, versículo de número 4, lo que se ve entonces en los primeros años, parece que hay un ardor, una chama más grande dentro de nuestro corazón. Me acuerdo bien de mis primeros pasos. Mi pastor decía, vos tenés que orar y leer la Biblia. Y la Biblia para mí era una novedad. Yo leía y leía. E meu irmão, que tinha uma linda Bíblia, cheia de comentários, e meu irmão se foi para fazer um viagem, porque era militar, e ia quedar-se 6 meses afuera, e eu pensava, ojalá meu irmão deixe essa Bíblia cá, porque eu não compreendo bem, a Bíblia de meu irmão é melhor, porque tem explicações abaixo, então eu leía arriba e mirava a explicação abaixo, para compreender melhor, e eu estava aprendendo, e tinha uma sede das coisas de Deus. Leía y leía de la palabra y quería hablar acerca del amor de Cristo. Y el pastor me decía, voy a tener que aprender a orar y orar todos los días. Y yo ya les expliqué, me iba al baño de mi casa, cerraba la puerta, me asentaba, yo me quedaba 30 minutos allá orando. Después me fui al seminario. Al seminario yo entré en el seminario con 19 años. Yo tenía 19 cuando ingressei no seminário, irmão. Eu deixei uma universidade onde estudava e me fui ao seminário. Eu havia tenido hepatites, me quedei 6 meses, 3 meses em cama, 6 meses em casa e viram assim, vete ao seminário, deixei todo e me fui. 19 anos, cheio de ânimo. Era outra cidade, meus pais viviam em uma, eu me vi em outra. Até que eu cambiei esta vida contemplativa, de estudo da palavra, por uma vida hiperativa. Eu tenho que fazer coisas na igreja, e assim a uma, e assim a outra, e assim a outra, e já não tinha mais tempo para estudar a Bíblia, para orar. E parece bueno, pero pastor, tu estavas fazendo coisas da igreja. E lo hice hasta depois me casei com Cristina, vinieron os hijos, e eu permaneci hiperativo na igreja. Eu tinha uma igreja que eu era pastor de uma igreja que tinha 6 congregações. Como que eu ia manejar uma igreja e 6 congregações? Iba de um lado, me iba do outro, manejando por la ruta, e a mim me parecia, sou muito santo, que gran pastor. Mentira. Eu era hiperativo. Eu havia já deixado o primeiro amor, porque fazia todas as coisas e lo hacía muito bem, como pastor, ativo, hiperativo. Todavia me havia olvidado dessas primeiras coisas acá, de me acalmar, de orar, de buscar a Deus. E o Senhor me começou a frenar. Saber quando o Senhor me frenou completo? Em la pandemia. Em la pandemia, o Senhor me frenou por completo. E eu aprendi. Eu devo aprender a volver a los primeiros tempos de muita oração e aprendizagem da palavra. Deixei de servir a Deus como ministro, como pastor, por supuesto que não permaneço ativo, fazendo as coisas, obrando, todavia compreendendo que eu não podia deixar as primícias. Nos primeiros tempos, esses eram os melhores. Em que eu estava cheio neste primeiro amor, em que não fazia as coisas mecanicamente. E podemos fazê-lo na igreja. Todo de maneira mecânica. Eu posso predicar incluso de maneira mecânica. Eu tenho os métodos em minha cabeça. Pero não é o que quer nosso Senhor. O que espera nosso Senhor, e esta é a vida de gratitud, é que nunca dejemos esta vida como os tempos de la juventud, de la fidelidade que teníamos. Santo, consagrado, separado, as primícias, todas pertenciam a nosso Senhor. E havia, de hecho, como um ardor dentro do coração do povo de Israel. Esta era a motivação do povo. Todavia, o povo, quando se estabeleceu com Josué em la Tierra Santa, passou a deixar
de servir a nuestro Senhor. A ponto de que a Bíblia nos disse acá, e o Senhor nos dijo, ustedes me avergüenzam. ¿Quién les dio la procuración para me avergonzarem desta maneira? Eu les traje acá e a gente começou a maldecir a Deus por tema del próprio pueblo de nuestro Senhor. Versículo 5, que maldad acharam em mim vuestros padres, que se alejaram de mim e se foram tras la vanidade e se hicieron vanos. E empezou o pecado de la ingratitud depois de los primeiros anos del primer amor. E empezaram a seguir outros dioses e se olvidaram de nuestro Senhor. ¿Qué ha hecho nuestro Dios? Yo les pregunto, hermano. ¿Qué ha hecho nuestro Dios para que nos olvidemos de Él? Pero ¿quién somos nosotros para que seamos ingratos con Dios? En los primeros años de la iglesia cristiana, todos ellos eran muy perseguidos por tema de la fe en Cristo. Me causa una gran admiración el relato de los que han sido martirizados por la fe. Uno se chamava Policarpo. Policarpo era um nome de Deus. Era obispo, pastor em la igreja de Antioquia. E se diz em la Bíblia que ha sido martirizado por la fé. Quando os romanos se levantaram contra Policarpo, ele começou a huir, prófugo. Era a costumbre de la gente. Huíam para um lado, para o outro, até que chegou um dia que ele disse, não me vou a huir mais, me quedo por acá, e vieram os soldados. O relato disse que os soldados romanos se espantaram. Pensaram que estavam à procura de um homem peligroso, e de repente se depararam com um anciano, com mais de 80 anos. Era um senhor anciano, com mais de 80 anos. Policarpo disse, vamos alimentar acá os soldados. A igreja alimentou os soldados que vieram para prender o pastor da igreja, deram comida aos soldados. Policarpo disse, eu posso quedar-me acá umas 2 horas aún orando? E os soldados romanos disseram, está bem, pode quedar-te aí orando 2 horas. Orou por los soldados, oraram por la igreja orou junto, fizeram culto a nosso Senhor, e os soldados levaram a Policarpo. Policarpo foi levado a uma arena. Delante dele, procônsul de la região, el romano governador, ele escutou del governador, vos sos anciano, por que agora tu não denegas a Jesus? E vives bem o restante de tu vida. A resposta de Policarpo ha sido esta, eu tenho 86 anos, vivo com o Senhor desde mi niñez, o Senhor nunca ha hecho malo a mi vida. ¿Por que eu serei ingrato a Deus hoje? Mira quantos anos temos vivendo com Cristo. O Senhor nunca ha sido malo para com nós. ¿Por que serei eu ingrato com Deus? Tantas bendições ha hecho el Senhor nuestro Deus al pueblo de Israel. E agora o Senhor les pergunta a través de Jeremías, ¿qué ha hecho eu para que ustedes sean ingratos para conmigo? El pecado de la ingratitud. E mira como se manifestava este pecado, hermano, el pecado de la ingratitud. El Senhor les trajo a memória todos os benefícios, versículo de número 6. Eu les hice subir de la tierra del Egipto. Quantas bendiciones el Senhor nos ha hecho, versículo 6, versículo de número 7. Todavía entonces el Senhor les demuestra a ellos como se manifestou essa ingratitud. Porque quizá eles começaram a pensar, pero nosotros ingratos? Como que nosotros somos ingratos delante de Deus? Mira que hemos visto acá já em la palavra de nuestro Senhor, que la ingratitud é um pecado muito considerável por nuestro Senhor. Pero como? Porque hasta entonces ellos se veían, eu não sou ingrato. E se assustaram com a prédica de Jeremías, com a palavra do Senhor que vino hasta Jeremías. Pero como esta ingratitud se manifestou? 2 maneiras, hermanos, eu te cuento. A primeira, versículo de número 8 hasta el 13. Cambiaram o Senhor por outros dioses. Ou seja, o Senhor havia hecho de todo em favor de ellos. Todavía,
Ellos passaram a ser idólatras. Passaram a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Passaram a ter outros dioses ao invés de adorar a tão solamente nosso Senhor. O pecado de la ingratitud, hermano, em nosso coração se manifiesta através de la idolatria. La idolatria não significa tão solamente adorar a santos. Não significa tão solamente adorar a cristales, a réptiles, a aves, como hemos visto. Quantas vezes nós começamos a idolatrar a nós mesmos? Somos o próprio ídolo de nosso coração. É o mesmo pecado de la idolatria, que é uma consequência de la ingratitud. Eu passo a cambiar, o trono está acá em meu coração. Quem tem que estar assentado no trono é nosso Senhor, não sou eu. E eu passo então a priorizar minha própria vida, a idolatrar-me como se eu fosse algo que não sou, que não lo sou. Então, a ingratitud destas pessoas se manifestava por la idolatria de seu coração. Estes acá que adoravam a outros deuses, pero muitas vezes em los tiempos de hoje, em que temos celebridades, pequenas celebridades, passamos a idolatrar a nós mesmos, a um sistema, ou a outras pessoas, ou a ideologias, ou a cantantes, ou a ídolos, ou a tantas outras vanidades e tonterias. O pecado de la ingratitud se manifesta por la idolatria. A glória era tão solamente para o Senhor. E passamos a nós a glória, ou passamos a outras pessoas. O povo de Israel começou a hacerlo de tal maneira. Cambiaram nosso Senhor por outros deuses. E mira o versículo de número 11. Que interessante, hermanos. Porque os idólatras, os outros pueblos, nunca haviam cambiado de deuses. Os filisteus adoravam a seus próprios deuses hasta aquele tempo. Os de Assíria adoravam outros deuses. Os egípcios adoravam todo o panteão de los egípcios há milênios. Nunca haviam cambiado de deuses. Os egípcios, que eram muito idólatras, adoravam os mesmos deuses há siglos. Baal era adorado por tantos outros pueblos há milênios. E o povo de Israel, tão rapidamente, cambiou a adoração ao único Deus verdadeiro para adorar outros deuses criados por manos humanas. Como é possível, hermanos, que os outros pueblos que não conheciam a Deus não cambiavam de deuses? Israel, pueblo de Deus, que deveria adorar-lhe tão solamente a nosso Senhor, cambiava tão rapidamente para adorar a outros deuses. É a mesma coisa para nós hoje, igreja de nosso Senhor. Tantas vezes passamos da adoração exclusiva a nosso Senhor e passamos a adorar e buscar, ao invés da fuente de água viva, versículo de número 13, passamos a considerar cisternas rotas que não nos alimentam. Jeremias se levanta em contra isso e disse que o pecado de la ingratitud del coração de estas pessoas generava idolatria entre eles. Que pecado terrível, hermanos, de la ingratitud. Que hacía com que eles começassem a adorar a outros deuses, incluindo eles mesmos. Pero há uma segunda manifestação de la ingratitud. A primeira é a idolatria, cambiava o Senhor por outros deuses. Pero há uma segunda, versículo de número 14. Qual é a pergunta do versículo 14? Mira aí tu Bíblia. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? A segunda, hermano, quando nós somos ingratos, deixamos de servir a Jesus. Muitas vezes, quando somos tomados por el pecado de la idolatria, deixamos al costado uma vida de siervo, porque queremos servimos a nós mesmos e deixamos uma vida de siervo. O pecado de la ingratitud se manifiesta de esta maneira também. Deixamos de ser siervos de Deus e passamos a ser siervos de nós mesmos.
de nuestras propias voluntades. Hemos sido chamados, ya que somos pueblo de Dios, hemos sido chamados para sermos siervos de nuestro Señor. ¿Y cuál es la respuesta que yo le doy a Dios? Yo soy muy grato a Dios por tantas bendiciones. Yo soy grato a Dios por la salvación en Cristo. Los méritos son todos de nuestro Señor. Soy grato a Dios. Yo soy grato a Dios por Cristina. Yo soy grato a Dios por mi madre, por mis padres, por mis hijos, por las niñas. Yo soy grato a Dios, muy grato a Dios por mi ministerio. Hay momentos que yo voy a orar por la mañana, yo me olvido de pedir. Yo solo agradezco. Eu estou agradecendo, porque eu sou de hecho, de veras, muito grato a Deus. Eu reconozco, eu não mereço nada de lo que eu tenho. Eu não mereço coisa alguma. Todo é por la gracia e mérito de nosso Senhor. Se eu sinto isto em meu coração, qual é a motivação de meu coração como resposta? Servirle a Deus. Servir a Dios no es fácil, hermano. Porque nosotros vivimos como Jeremías, en un sistema que no favorece a los siervos de Dios. Donde tú trabajas, el sistema donde tú estás no favorece a ser siervo de Dios. Donde vivimos, donde moramos, en este país, el sistema no favorece-nos a sermos siervos de Dios. Y aún si, por gratitud, lo que hacemos es: eu quero ser servo de Deus. Eu quero servir a Deus. Uma das grandes motivações de meu coração, hermano, para ser pastor. E eu já te dije, se eu pudiera elegir, eu não seria pastor, nem missioneiro. Pero lo que lo hago eu, porque é consequência da gratitud que llena meu coração. Eu sou muito grato a Deus. Lo que quero ser eu, servo de Deus. Eu quero servir a Deus, hacerlo más, servindo-lhe a nuestro Senhor, poniéndole mis dones en la obra de nuestro Señor, bendeciéndole a la gente a través de los dones que yo recibí del Espíritu Santo. ¿Y por qué yo me pongo y me porto como siervo? Porque yo soy grato a Dios. Todo lo que yo hago hoy, hermano, para la gloria de Dios, es como una respuesta de un corazón lleno de gratitud por todo lo que ha hecho nuestro Señor. El pueblo de Israel, la ingratitud del corazón del pueblo, llevó al pueblo a dejar de ser siervo de nuestro Señor. Mira la continuidad, la palabra es muy pesada, porque desde muy atrás, versículo de número 20, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Eu não quero servir mais a nosso Senhor. Increíble. Passaram a viver uma vida religiosa onde estavam allá solo para receber de Deus e não para ofrendar a nosso Senhor. Não te olvides, não te enganes. A vida religiosa não é para receber coisas de Deus. Lastimosamente é o pensamento de los dias de hoje. Muitas vezes a pessoa vem incluso a la igreja, porque eu quero receber as coisas de Deus. Não, claro que recebemos muitas coisas de Deus, hermano. Não há dúvidas. Mas não é esta nossa primeira motivação. Eu venho para ofrendar, não para receber. E eu não estou falando de plata. Eu estou falando de nossa própria vida. Eu vivo minha vida com Deus religiosa para servir. O povo de Israel passou a viver uma vida: eu quero receber de Deus. Eu não vou a servir mais. Versículo de número 20. Em meu coração não quero servir mais. ¿Por quê? Porque sou um ingrato. O povo de Israel era muito ingrato. O Senhor abriu o mar, les dio a terra, le alimentava com el maná. E agora a resposta era: não quero servir mais. Juzgamos e acusamos o povo de Israel, pero somos parte do mesmo povo. E quantas vezes fomos tentados por igual? O Senhor nos concedió tantas coisas. E a resposta: não serviré mais. Hermanos, que aprendamos.
dentro das Escrituras Sagradas. O primeiro pecado denunciado por Jeremias é o pecado da ingratitud. A ingratitud que levou esta gente a trocar al Senhor por outros dioses. E los hizo não vivir mais uma vida como siervos de Deus. E lo quanto se nota a palavra dura e pesada de nosso Senhor, que o Senhor sentia o pecado de la ingratitud como um cuchillo muito afilado. A mesma coisa que sentimos nós quando recebemos a ingratitud também. Ou seja, aprendamos. Lo que temos que fazer é portar-nos com gratitud delante de nosso Senhor, adorando tão solamente a Ele e vivendo delante de nosso Senhor, como consequência da gratitud, uma vida de siervos delante de nosso Redentor. Que assim lo seja, tal como Jeremias. Amém, irmãos?